Oi, turma, tudo bem? E aí, preparados para mais um dia de atividades? Estão sentadinhos confortavelmente? Estão com os seus materiais em mãos? Isso aí! Então vamos para mais uma aula de língua portuguesa de número 6. Língua portuguesa, aula 6, 26/8/2020. Materiais que iremos utilizar na aula de hoje. A sua apostila nas páginas 26, 27 e 28. O seu caderno de atividades nas páginas 13 e 14. O seu lápis e a sua borracha. Tudo pronto? Então, o tema da nossa aula de hoje é conjunção adversativa. Podemos começar? Vamos lá, então. O que são conjunções adversativas? Você já sabe o que é uma conjunção. Conjunções adversativas são aquelas que expressam oposição. As conjunções coordenativas adversativas ligam duas orações em que a segunda oração expressa o contraste da ideia iniciada na primeira oração. O que quer dizer oração? Oração são as frases. Então, essas conjunções adversativas, elas ligam duas frases. Em que a segunda oração, a segunda parte da frase, ela expressa a ideia da primeira. Eu vou mostrar para vocês, prestem atenção. As principais conjunções adversativas são mas, porém e contudo. As adversativas, tá? Essas são as principais. Mas, porém e contudo. Não se esqueçam. Apesar disso, existem diversas outras conjunções adversativas. Veja alguns exemplos de frases com conjunções adversativas. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Prestem atenção. Venham agora, senão vão perder o avião. Senão é uma conjunção adversativa, além daquelas que eu já mencionei anteriormente. Mas, porém e contudo, senão também é uma conjunção adversativa. Venham agora, senão vão perder o avião. Conseguiram compreender? Então, a segunda frase, ela é a ideia iniciada na primeira. Vão perder o avião. Se não vierem agora, perderão o avião. Ela disse que viria cedo, contudo, não conseguiu. Duas frases. Ela disse que viria cedo e não conseguiu. Colocamos uma conjunção adversativa. Contudo, não conseguiu. Conseguiram entender? Eu acreditei na sua história, mas era tudo mentira. Eu acreditei na sua história, quer dizer que ela acreditou na história, mas na verdade era tudo uma mentira. Então, acrescentou-se a conjunção mas. A segunda frase, né, a segunda oração, ela fez um contraste da ideia iniciada na primeira frase. A documentação parecia estar correta, porém será necessária nova retificação. A documentação parecia estar correta, porém será necessária nova retificação. Então, para que a documentação esteja correta, é preciso que se faça uma nova retificação. É isso que a frase está dizendo. E foi usado a conjunção adversativa porém, porque as conjunções adversativas, elas expressam uma oposição, uma ideia, ela expressa uma ideia contrária à ideia principal. Certo? Conseguiram entender até aqui? Então, vamos passar para frente. Lá na apostila de vocês, na página 26, tem uma atividade que fala sobre as conjunções e tem uma tabelinha do tipo de conjunção, a conjunção e os exemplos. Primeiro eu vou fazer a atividade com vocês, a primeira atividade, e depois nós vamos falar sobre a tabelinha, tá bom?
As conjunções que ligam orações estabelecendo sentido de oposição são denominadas conjunções adversativas, ok? Então, nós vamos fazer assim. Reescreva as frases acrescentando a conjunção adversativa adequada. Lembrem daquelas conjunções que eu falei para vocês e aquelas que nós já trabalhamos anteriormente, que eu falei sobre as conjunções para vocês numa aula anterior. Lembrem dessas que eu falei agora há pouco e reescrevam e coloquem uma conjunção. Letra A. O homem pegou o microfone, ficou calado. Qual é a conjunção que vem ali? Eu quero que você pause o vídeo, escreva a sua frase, realize essa atividade e depois você volte para ver se você acertou ou não. Tudo bem? Então, pausa o vídeo aí. Vamos lá. O homem pegou o microfone, ficou calado. Como será que ficará esta frase? O homem pegou o microfone, mas ficou calado. Você poderia ter colocado uma outra conjunção também, tá? Essas, na verdade, elas são sugestões e respostas, tá? Fui bem no trabalho, você foi mal. Qual é a conjunção que consegue ligar ali, que a segunda oração ela consegue dar a ideia na primeira oração? Fui bem no trabalho, contudo, você foi mal. Acertaram? Muito bem. Ana era atleta, não era nadadora. Qual foi a conjunção usada? Ana era atleta, entretanto, não era nadadora. Então, ela era uma atleta, mas ela não era uma nadadora. Minha irmã estava cansada, queria brincar. Qual é a conjunção? Qual é a conjunção que você colocou aí? Minha irmã estava cansada, porém queria brincar. Acertou? Isso mesmo. Agora vamos conferir mais algumas conjunções no quadro a seguir. Você tem essa tabelinha aí na sua apostila. O tipo de conjunção. Nós temos a aditiva, a adversativa, a conclusiva, a explicativa e a alternativa. A aditiva, ela já está falando, a aditiva é a soma. A adversativa é a contrária. Conclusiva é quando algo foi concluído, que é certo. Explicativa é uma conjunção que está se explicando. E a alternativa que pode ser ou não. Então, olhem lá, as conjunções aditiva e nem. Exemplos. O filho pegou um livro e leu. Ele pegou o livro e leu. Adversativa, mas, porém, entretanto, todavia, contudo. Era um filme premiado, mas minha mãe não gostou. Era um filme premiado, mas minha mãe não gostou. Adversativa, adverso. Conclusiva, logo e portanto. Ele estudou muito, portanto, foi bem na prova. Ele estudou, então ele foi bem na prova. Explicativa, o porquê e o pois. Não vá à festa, pois não foi convidado. Está explicando por que ele não deve ir à festa. Alternativa, ou. Pegue o guarda-chuva ou use a capa de chuva. Ou você pega o guarda-chuva ou você usa a capa de chuva. Conseguiram entender? Tudo certinho aí? Conseguiram? Muito bem. Vamos para mais uma atividade. Vou explicar a atividade, você vai pausar o vídeo, você vai responder e depois que você responder, você volta para o vídeo aqui novamente para ver se você acertou. Certo? Combinado? Muito bem. Sublinhe a conjunção de cada frase e identifique seu efeito de sentido. Adição, oposição, alternância, explicação
ou conclusão. O que é que você vai fazer? Você vai sublinhar a conjunção, você vai identificar o efeito, se ela é uma adição, se ela é uma oposição, se ela é uma alternância, se ela é uma explicação ou se ela é uma conclusão, certo? Mas não esqueça de sublinhar a conjunção de cada frase. Comprei frutas, mas ainda não as comi. Aonde é que está a conjunção? Vamos ver? Conjunção mas de oposição. Eu coloquei ali um mas, mas você só pode sublinhar ali na tua frase, tá? Você sublinha ali, ó. Aqui o mas é para você sublinhar. Eu coloquei aqui, tá? Porque eu não consegui colocar o tracinho embaixo aqui, daí eu só escrevi aqui para vocês, tá bom? Eu estudava e pensava nas minhas notas. Onde está a conjunção? E. Eu estudava e pensava nas minhas notas. É uma conjunção de adição, porque ao mesmo tempo eu estudava e pensava nas notas. Ou você brinca ou estuda. Essa é fácil, né? Ou é uma alternância, uma escolha, certo? Não compareceu à reunião nem viajou. Qual é a conjunção? Nem. Adição. Não se apresse, pois temos muito tempo. Pois é uma explicação. Não se apresse, pois temos muito tempo. Falou bonito, todavia não me convenceu. Todavia é uma oposição. Você assistiu a peça, portanto, pode me contar tudo. Portanto, e uma conclusão. Porque você assistiu a peça, portanto, você pode contar tudo sobre ela. Conseguiram entender? Muito bem, acertaram, né? Então, agora vamos para 6. Classifique a conjunção destacada em cada uma das frases de acordo com o seu efeito de sentido. Então, você vai dar uma pausa aí também. Veja lá, leia as frases, veja a conjunção, classifique a conjunção de acordo com o efeito de sentido. Daí volta aqui, tá bom? Então vamos lá. Adversativa, aditiva, alternativa, explicativa e conclusiva. Ele saiu cedo, mas ainda não voltou. O que será? Qual é o efeito que a conjunção mas tem nesta frase? Vamos ver se você acertou? Adversativa, muito bem. É melhor reagir ou será dominado pela doença? C é uma alternativa. Não compareceu à reunião nem justificou a falta. Ela é aditiva. Não se preocupe, pois temos bastante tempo. Pois é uma explicativa. Falou bonito, todavia não me convenceu. Adversativa. Você presenciou a cena, portanto, pode explicar tudo. E. Conclusiva. As plantações estavam bonitas, mas o temporal destruiu tudo. Letra A. Adversativa. Nossas leis não são justas, por isso precisamos de uma assembleia para modificá-las. Letra E. Conclusiva. Ela errou, mas não quer reconhecer o erro. Letra A. Adversativa. Ele falava e eu só ficava ouvindo. Ela é uma aditiva. Será que você acertou? Muito bem. Vamos passar para frente? Complete as frases com as conjunções adequadas. Então, ali eu tenho várias conjunções e você tem que colocar a conjunção que é adequada, que fica adequada à frase, certo? Mesma coisa, pausa o vídeo, responde, depois você volta, ok? A. Dormiu demais. Por isso, se atrasou. O ônibus andava devagar, mas chegou no horário. A lei era branda,
porém efetiva. Leia o manual, pois as regras são importantes. Guarde seus pertences, porque você pegará o ônibus. Esqueceu a carteira, logo não tinha dinheiro para o táxi. Atravessou o sinal vermelho, portanto, cometeu uma infração. Chegou atrasado, todavia, o professor foi compreensivo. Não dirigia. Entretanto, tinha um automóvel. Acertaram? Muito bem. Temos mais uma. Identifique a relação entre as frases, em seguida una-as, utilizando conjunção adequada. Letra A. São vários os obstáculos. Não desistirei da corrida. Então, eu quero que você identifique a relação entre as frases, em seguida una utilizando uma conjunção. Então, são vários os obstáculos, não desistirei da corrida. Qual é a conjunção que vai unir essas duas frases? Façam aí, depois você volta aqui, tá bom? Relação de oposição adversativa. São vários os obstáculos, contudo, não desistirei da corrida. Será que acertaram? A hora do recreio ainda não chegou. Faça os exercícios. Qual é a relação? É uma relação de conclusão. A hora do recreio ainda não chegou, portanto, faça os exercícios. Ia de bicicleta, ia a pé. Relação de alternância, alternativa. Ou ia de bicicleta ou ia a pé. Nós não fizemos a prova, ficamos sem nota. Qual é a conjunção que vai ali? É uma relação de conclusão, conclusiva. Nós não fizemos a prova, logo ficamos sem nota. Conserte isso, peça desculpas. Relação de adição, aditiva. Conserte isso e peça desculpas. Tudo certinho? Conseguiram fazer? Conseguiram acertar? Muito bem. Então, tenho certeza que você acertou tudinho. Parabéns! E se não acertou, coloque a resposta correta aí, tá bom? Agora pegue o seu caderno de atividades nas páginas 13 e 14 e irá realizar as atividades propostas. Você irá fazer sozinho, sozinha, a 7, a 8 e a 9. A 9 e a 10. Você vai fazer essas atividades das páginas 13 e 14, que falam sobre conjunções, e aqui fala sobre a formação de palavras primitivas e derivadas. Você vai ler ali a fala do Joãozinho e vai responder algumas perguntas aqui, certo? Quero que você realize essas atividades, faça com calma, faça com atenção, leia o que está sendo pedido, tá? Realize, tire a foto e mande para mim lá na produção acadêmica, para que eu possa estar vendo que você realizou essa atividade, tá bom? E qualquer dúvida, manda uma mensagem que eu explico novamente para vocês, tá bom? Então, atividades que estudamos e realizamos na aula de hoje. Apostila, páginas 26 e 28, já realizadas aqui na videoaula, e a atividade que você irá realizar no caderno de atividades nas páginas 13 e 14. Peço novamente que enviem a foto somente dessas páginas lá na produção acadêmica, ok? Bom estudo e até a próxima aula. Um beijo no coração. E espero vocês hoje no momento online, tá bom?